Senhor presidente, eu volto a essa tribuna para pronunciar mais uma vez sobre um assunto de fundamental importância a mais de 52 milhões de brasileiros usuários de cartões de crédito, especialmente do cartão rotativo. Eu, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, tenho feito ao longo desses anos audiências públicas para chamar a atenção das credenciadoras, dos bancos, sobre essa usura, sobre essa cobrança abusiva dos juros dos cartões de crédito. Negócio este, senhor presidente, que só em 2017 movimentou 1,360 bilhões de reais. E só para se ter uma ideia melhor, em 2016 foi cobrado em média desses cartões rotativos algo em torno de 494% de juros ao ano no cartão rotativo, enquanto uma taxa de juros Selic estava na casa dos 7% ao ano. Em 2017, 334% de juros ao ano para uma taxa de juro Selic de 6,50%. Pois bem, senhora presidente, eu não tive outra alternativa senão criar uma CPI para investigar esse crime, esse abuso, essa usura contra esses 52 milhões de brasileiros usuários dos cartões de crédito no Brasil. Já realizamos 3 audiências públicas, a primeira com representante do Proteste, com representante dos consumidores, o senhor Henrique Lian, também com representante da UNEX, o doutor Paulo Samuc, o senhor Maurício Godoy Amaral, que é especialista acadêmico, o senhor Rodrigo Brito, que é representante e advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Tivemos a segunda audiência pública com a presença do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, também com a presença do senhor Ricardo de Barros Vieira, que é presidente, diretor executivo da ABECS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito, também o senhor Rafael Pereira, que é presidente da Associação Brasileira de Crédito Digital, ABCD, o senhor Vinícius Carrasco, que é um economista-chefe da Stone Pagamentos S.A., senhor Marcos Magalhães, presidente da Rede Card S.A., a senhora Loângela Bianchi, que é diretora jurídica e relações governamentais da Cielo, e, por último, aqui, senhor Plínio Patrão, que é vice-presidente da Getnet, Adquirência e Serviço para Meios de Pagamentos. E, nesta semana, tivemos, então, a terceira audiência pública, com a presença do senhor Jorge Gonçalves Filho, que é conselheiro do Instituto do Desenvolvimento do Varejo, o IDV. Também com a presença da senhora Bianca Paula, que é Relações Institucionais e Governamentais da Confederação Nacional de Diretores Lojistas e também do SPC. Eu estou me referindo a essas pessoas, senhora presidente, porque, infelizmente, até então, eu só tive nesta audiência um representante da Proteste, que é o doutor Paulo, que disse que esses juros são abusivos, são criminosos,
Os demais convidados até agora, até hoje, nenhum se manifestou contra esses juros abusivos. Isto muito tem me preocupado. E para a próxima semana, nós então agora já emitimos os convites para os representantes, para os diretores e presidente dos bancos. Portanto, a coisa é grave. E eu estou vendo que o caminho que essa CPI está trilhando, eu não vejo outra alternativa senão começar a quebrar sigilo bancário, telefônico, telemático desses representantes. Porque alguma coisa tem que estar errada. Como é que uma Caixa Econômica Federal, por exemplo, pode cobrar 31 vezes a taxa Selic de juros ao ano de um cartão rotativo? Como? Existe, inclusive, uma conta. Um cidadão que deve R$ 1.000.000 no cartão rotativo, se ele ficar 2 anos sem pagar, o débito dele chega a algo em torno de R$ 500.000. Isto é uma barbaridade. E eu vejo, senhora presidente, aqui nós temos muito que se falar sobre a história do cartão de crédito. Vossa Excelência me permite. Com todo prazer, senador Maranhão. Desde que assumi esse mandato, eu acostumei-me a admirar a coragem e a independência, sobretudo, de Vossa Excelência no exercício do mandato. Isso é importante, porque esta casa é a casa que representa a Federação Brasileira. E é claro que o exercício pleno da competência dos seus integrantes é fundamental para que ela tenha eficácia, para que ela tenha o respeito da nação. E eu tenho admirado Vossa Excelência por isso. Vossa Excelência tem coragem e independência para assumir causas como essa que Vossa Excelência assume nesse pronunciamento, mas, sobretudo, na iniciativa objetiva de fazer uma comissão parlamentar de inquérito para apurar este verdadeiro crime que são as taxas cobradas dos cartões de crédito. E no qual crime está envolvido, inclusive, os bancos pertencentes ao Brasil. Ao Brasil. A Caixa Econômica está envolvida, é um banco do governo federal. Banco do Povo. O Banco do Povo, como Vossa Excelência diz muito bem. O Banco do Brasil também está envolvido nisso. E é uma verdadeira conspiração contra a economia nacional. O cartão de crédito é um dos instrumentos mais modernos das economias capitalistas do mundo e permite a atividade comercial ser exercida com limites muito amplos. Mas o cartão de crédito, tal qual se pratica no Brasil, é um instrumento de asfixiamento dos seus usuários e, consequentemente, da economia popular brasileira, de todos os brasileiros. E Vossa Excelência, que é empresário na vida particular, na vida privada, conhece muito bem a sistemática dos cartões de crédito. E o serviço que Vossa Excelência está prestando ao país inteiro tem que ser reconhecido. E esta Casa do Congresso Nacional precisa valorizar iniciativas como essa. Vossa Excelência saiu do lugar comum dos discursos que nós, senadores, pronunciamos aqui quase que diariamente, a discussão puramente político-partidária, a discussão do dia a dia da vida social,
para entrar numa questão fundamental da economia nacional. É uma questão fundamental, sem dúvida nenhuma. A forma como as instituições financeiras desse país, inclusive as oficiais, inclusive as que foram criadas e são mantidas, não raro, com programas financiados pelo Tesouro Nacional, essas instituições usem um instrumento moderno para práticas de verdadeira agiotagem, que só interessa a eles, aos bancos, às instituições financeiras, inclusive as oficiais. Parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência demonstrou que não veio aqui apenas para ver a banda passar. Vossa Excelência veio aqui para defender causas da sociedade, causas da nação brasileira. Agradeço Vossa Excelência, senador Maranhão, e lidar com esse cartel, porque hoje o sistema financeiro no país é um cartel. É comandado por 5 bancos: Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Tem que ter coragem, sim, para encarar esse poderio econômico. Mas esse sentimento chamado coragem, Deus foi bondoso comigo e me deu esse privilégio. O medo, ele não faz muita parte do meu dia a dia. E Vossa Excelência tocou num assunto muito interessante. Nós estamos falando do crime, né, de abuso, dessa cobrança abusiva. Mas nós temos coisas mais graves. Por exemplo, essa cobrança abusiva, isso inibe o consumo. Isso inibe o consumo das famílias. Isto inibe o emprego. É uma das causas da nossa recessão. Mas o interessante é que o que eu já cheguei à conclusão é de que há, primeiro, o cartel, segundo, concentração, duas bandeiras, a Visa e o Mastercard, detém 90% de todo o comércio de cartão de crédito no Brasil. Isso nós estamos falando de 1.360 bilhões de reais, ou seja, há um cartel, há uma verticalização, ou seja, há um banco que toma conta de uma bandeira, há um outro banco que toma outra conta de outra bandeira, e também, por último, há uma concentração. Ou seja, como quebrar isso aí? Tem que ter muita coragem, e aí eu vou falar sobre o Senado americano. Só para se ter uma noção, enquanto nós aqui no Brasil, enquanto essas operadoras e bancos estão cobrando, o ano passado cobrou 334,6% no rotativo anual para uma taxa de juros Selic de 6,5%, a nossa vizinha Argentina, que está um caos, nós sabemos disso, cobrou 47% ao ano no cartão rotativo. Peru cobrou 44% também. Colômbia, 29%. Venezuela, 29%. Chile, 21%. México, 25%. Ou seja, o que nós cobramos por mês, o que nós cobramos não. O que eles cobram por mês de juro no cartão rotativo, os nossos vizinhos cobram por ano. Então, alguma coisa está errada. Mas o erro disso, inclusive, está muito claro. O Banco Itaú teve um lucro líquido em 2017 de 24,6%. Os bancos tiveram um lucro líquido o ano passado, esses 5 bancos, algo em torno de 80 bilhões de reais. Então, o resultado dessa usura, desse crime, desse abuso da cobrança dos cartões de crédito dos nossos consumidores, o resultado está aí, o resultado líquido de rentabilidade. Eu disse esses dias e repito, nem tráfico de droga e de arma hoje no Brasil dá 25%. Eu quero saber qual empresário nesse país hoje, eu sou empresário, que tem rentabilidade líquida com essa carga tributária estrangulante de 5%. Quem? Mas os bancos têm. Agora, quem é que encara?
lamentavelmente, na minha CPI, eu não estou tendo nenhum senador lá dentro. Eles são poderosos. Eles são muito poderosos. Mas o Banco Central já começou a sentir a pressão. Emitiu 3 resoluções, que eu já dou como satisfeito um pouquinho, em parte. A primeira resolução, agora no final do mês de abril, aonde trata o consumidor do cartão rotativo em atraso, inadimplente, como o mesmo tratamento do rotativo adimplente. Isso já foi muito bom, isentando de juros e multa. E também aquele mínimo da fatura de 15% deixou de existir. Como também o Banco Central emitiu mais 2 resoluções, aonde cria as fintechs, as empresas, então, que podem, então, entrar no mercado de cartões de crédito. Espero eu que essas fintechs venham regularizar esse mercado. Mas eu tenho dúvida, porque uma delas, inclusive, foi convidada e está cobrando mais caro os juros do que o próprio Visa e Redecard. Né? Então, isso muito me preocupa. Agora, nessas nossas audiências longas, eu perguntei a todos quem era o vilão ou os vilões desse abuso da cobrança dessas taxas de juros. Até então, nenhum deles me disseram quem realmente é o vilão. E eu estou surpreso. É onde eu disse que estou caminhando para um ponto que eu não queria, presidente, que era quebrar sigilo bancário, telefônico e telemático de algumas operadoras, de alguns presidentes de associação e instituto. Eu não queria, mas pelo que eu estou vendo, eu acho que nós vamos ter que caminhar por aí. E muito interessante é que nos Estados Unidos, quem regulariza essa taxa de juros do cartão de crédito é o Senado Federal, senador Maranhão. Não é o FED, não é o Banco Central deles. É o próprio Senado Federal. Por isso que eu disse aqui no pronunciamento competente da senadora Ana Amélia, que o Congresso Nacional, o Senado Federal, também tem culpa no que está acontecendo hoje com essa história do diesel. Nós deveríamos já ter manifestado. Nós temos poder na mão. Nós temos o poder na mão de decisão. Aqui nós criamos leis. E cabe ao Poder Judiciário cumprir as leis que nós fazemos para o nosso povo. Só que, lamentavelmente, nós não fizemos. Nós deixamos a Petrobras aumentar os preços no dia a dia e hoje nós estamos pagando um preço muito alto. Isso é lamentável, né? Passo a palavra com todo prazer o meu sempre líder, Cássio Cunha Lima. Senadora Thaídes, eu tenho acompanhado o pronunciamento de Vossa Excelência e eu vou me permitir fazer uma visão um pouco, talvez, divergente no que diz respeito ao papel do Congresso, que naturalmente tem responsabilidade com os destinos do Brasil, mas não especificamente com, por exemplo, políticas de preço da Petrobras. Essa é uma tarefa do Poder Executivo. E o que o Brasil vive hoje é um completo desgoverno. Se o governo tivesse o mínimo de autoridade, com todo respeito à pessoa do presidente da Petrobras, Pedro Parente, mas diante da inviabilidade completa da política de reajustes diários e da posição pública do presidente da Petrobras, que não mudaria a sua visão, caberia ao presidente da República demitir o presidente da Petrobras ou o presidente da Petrobras pedir exoneração para tirar o país do impasse. Nós estamos vivendo uma crise de gravíssimas proporções. Estamos com um desabastecimento em ritmo acelerado, as montadoras começam a paralisar suas atividades, produtores de leite derramando leite, frigoríficos parando, transporte de ambulância no interior do Brasil ameaçado. É um caos.
O caos fruto de um desgoverno, onde não há sequer a interlocução com o Congresso Nacional. Eu não tenho notícias, por exemplo, em meio a essa crise, de um contato por telefone do presidente da República com o presidente do Senado e do Congresso, uma articulação com o Ministério das Minas e Energias. É um país acéfalo, onde você não tem uma resposta mínima de governabilidade nesse instante. Então, eu tenho dito, é preciso mandar uma mensagem clara que a política de reajuste de preços da Petrobras será modificada. Se o presidente da Petrobras não concorda, que seja demitido ou que peça demissão. A Petrobras não é maior do que o Brasil, nem tampouco Pedro Parente é maior do que a própria Petrobras. Segundo, é preciso reduzir carga tributária, sim. Diminuir o Estado brasileiro, o tamanho da máquina pública. Por que só o trabalhador que passa aperto? Por que só o comerciante que tem que estar no sufoco? Por que só a indústria que tem que passar por dificuldades? É chegada a hora dos governos como um todo entender que não é possível mais para a sociedade carregar nas costas esse Estado monstruoso que o Brasil criou, cheio de privilégios, cheio de situações inaceitáveis para os tempos atuais. Então, essa crise nos traz uma belíssima oportunidade de rever, sim, o tamanho do Estado brasileiro, porque o que está sendo visto hoje nas ruas é que a sociedade está dizendo, chega, basta, não conseguimos mais carregar nas nossas costas o custo desse Estado inchado, monstruoso, ineficiente, corrupto, que é mantido pela sociedade com essa carga tributária que é sentida em todas as áreas da economia e está sendo revelada agora, por exemplo, no preço dos combustíveis. No Estado que eu tenho a honra de representar aqui no Senado, ao lado do senador Zé Maranhão, que encontra-se no plenário, o ICMS do combustível é 29%. Quando se soma aos impostos federais, vai a 43%, ou seja, é praticamente a metade da composição do 45%, é praticamente a metade da composição do preço do combustível na Paraíba, os impostos. E o governador do Estado declarou ontem, tem outra coisa para pensar, outras coisas para tratar. Nós vamos ter que reduzir os impostos dos combustíveis, senão o país vai derreter por completo. Além do mais, trazer de volta o RenovaBio, aprovado por esse Congresso Nacional. O país cometeu um erro estratégico de abandonar o biodiesel, o etanol, quando descobriu as importantíssimas reservas do pré-sal. Mas não podemos ficar na dependência apenas dos combustíveis fósseis. Nós temos fontes alternativas e renováveis de energia, né, com etanol, com biodiesel, que precisam estar presentes na nossa matriz energética e que foi completamente abandonada. Então, diante dessa crise, parar de vez com os reajustes quase que diários, é preciso rever a política de reajuste de preços adotado pela Petrobras, e se o presidente da Petrobras não aceita isso, que seja demitido ou que peça demissão. Para ontem, a Petrobras, insisto, não é maior do que o Brasil. Por mais importante que seja a Petrobras, o Brasil é muito mais importante do que qualquer empresa estatal. Segundo, redução de carga tributária também para ontem, não apenas no combustível, mas em vários outros segmentos, com a necessária diminuição do Estado brasileiro. Não é possível mais manter essa carga tributária nos patamares atuais. E o que o governo pretende fazer, pelo que eu tenho visto, é aumentar carga tributária para superar a crise e trazer de volta ao debate e à vida econômica do Brasil. O RenovaBio, com etanol, com biodiesel, é a saída de curtíssimo e médio prazo para essa crise. Agora, o que falta é governo, o que falta é articulação. Não é possível que, diante de uma crise dessa, o presidente da República não tenha se comunicado com o presidente do Senado. Não é possível que o ministro das Minas e Energias não tenha feito contato com o presidente da Câmara ou com o presidente do Senado. Então, não podemos trazer para o Parlamento a responsabilidade de precificação do combustível. Não é nosso papel, esse é um papel do Poder Executivo. O que nós temos que fazer, e estamos fazendo aqui, é cobrando uma ação do governo. Um governo que está acéfalo, que se demonstra frágil, num país que está derretendo, numa crise sem precedentes,
uma situação de desgoverno, como eu disse. Não é possível mais imaginar que vamos atravessar o final de semana com essa situação. Cadê o governo? Cadê o presidente da República? Cadê o ministro das Minas e Energia? O país aí fora está parado. Parou o país. E não foi nenhum partido político que parou o Brasil. Não foi nenhum movimento partidário político que parou o Brasil. Quem parou o Brasil é a sociedade brasileira, que não aguenta mais pagar tanto imposto, que não aguenta mais pagar um preço extorsivo por força da carga tributária no combustível, pagar uma máquina pública ineficiente, corrupta, inchada, gigantesca, carregada nos ombros do povo brasileiro, com o suor do seu trabalho, com milhões de desempregados. Essa crise nos dá uma oportunidade de mostrar que o nosso modelo esgotou, que o nosso modelo não suporta mais essa situação que nós estamos vivendo. Então, quero agradecer a generosidade do tempo de Vossa Excelência em ouvir o meu à parte e chamar a atenção do governo para que o governo acorde ainda enquanto há tempo, porque o que se percebe do Brasil é que não existe mais governo, fruto de uma crise que se prolonga há muito tempo. Essa crise não nasceu ontem, nem o ano passado, é uma crise que vem de muito tempo, que só tem se aprofundado, fruto de um conjunto de equívocos que vem sendo cometido nos últimos anos no Brasil e que demonstram, para concluir definitivamente, que o modelo de Estado que nós temos não é mais suportável para a nossa sociedade. Nós temos que reformar o Estado brasileiro, nós temos que rever o tamanho dessa máquina pública, e rever a máquina pública é diminuir a carga tributária, para fazer com que o governo passe pelo mesmo aperto que o comerciante passa, que o industrial passa, que o trabalhador passa, que o povo brasileiro enfrenta, porque todo mundo nesse país é obrigado a enfrentar sacrifícios, menos os governos. Chegou a hora dos governos enfrentarem seus próprios sacrifícios, enfrentando esse tamanho de Estado definitivamente. Não é justo, não é correto, e chegamos no momento em que o povo está dizendo, basta, não aguentamos mais. Agora é hora dos governos enfrentarem seus sacrifícios também, começando pela diminuição dos impostos. O trabalhador se sacrifica, o comerciante se sacrifica, o industrial se sacrifica, o povo se sacrifica, só quem não se sacrifica é o governo. Vamos reduzir carga tributária, sim, vamos fazer as mudanças que o Estado brasileiro precisa para sobreviver como país e como nação. Da forma que o está, não é mais possível. Agradeço Vossa Excelência, senador Cássio, e para mim é sempre um privilégio ouvi-lo. O amigo é do PSDB, foi meu líder, eu até brinquei e continua sendo meu líder. Essa sua grande experiência política, sua trajetória política, estar perto de Vossa Excelência, eu que sou um chegante na política, isso me deixa muito feliz. Mas quando eu disse, senador Cássio, que a culpa desse desastre atual do diesel tem participação do Banco Central porque não interviu no momento certo na elevação da cotação do câmbio do dólar, sendo que ele poderia fazer através do swap cambial, até porque nós estamos com superávit no swap cambial e não foi feito. Essa é uma das causas. Também a Petrobras, que é uma empresa do povo, não poderia ter tido nesse trimestre 7 bilhões de lucro líquido, né? Esses aumentos abusivos, e por derradeiro eu disse que o Congresso Nacional também tem a sua parcela de culpa, que Vossa Excelência, educadamente, como é lhe peculiar, discordou de mim. Mas eu gostaria de dizer, pela minha pouca experiência, senador Cássio, que Vossa Excelência falou sobre a carga tributária no país, e eu venho do direito tributário. Se o Congresso Nacional tivesse feito a reforma tributária, talvez nós não estaríamos, neste momento, passando por esta crise, por esta situação. Portanto, o Congresso Nacional falhou e continua falhando, porque esta reforma tributária depende de nós. É só botar um projeto na casa, nas duas casas, e discutir e votar. E cabe, então, ao governo federal e ao Poder Judiciário cumprir o que nós, então, aprovarmos aqui no Congresso Nacional.
Uma outra coisa que me chama a atenção também no Congresso Nacional é que o governo tem maioria absoluta. Se essa maioria absoluta tivesse chegado no presidente e falasse: presidente, olha, não pode deixar esse executivo, esse técnico, continuar aumentando esse combustível do jeito que está. Não é possível que o presidente ia falar para essa base gigantesca que ele tem aqui no Congresso Nacional que não iria escutá-la. Então, eu continuo achando, até que alguém me prova o contrário, que nós também falhamos. Conceda a parte com todo prazer. Também gostaria de uma parte, eu vou falar aqui com todo prazer, senador, do óbvio, especialmente para Vossa Excelência, que é empresário e conhece a Lei de Sociedade Anônima, que é a lei que regula com condições próprias, porque é uma sociedade anônima de economia mista, em que o Estado brasileiro é o acionista majoritário. Não existe diretor de Petrobras com poderes absolutos que se sobrepõem ao poder do dono da empresa. O dono da empresa, numa sociedade anônima, é o acionista majoritário. Ora, quem é o acionista majoritário? O Brasil. O Brasil. Então, o senhor Pedro Paulo Parente, não sei de quem, do Brasil que não é, eu não sei com que ânimo ele se avora de absolutamente autônomo para adotar uma política contrária aos interesses nacionais. Nesse aspecto, Cássio tem razão. O presidente da República precisava chamar o senhor Pedro Paulo Parente e dar a ele a opção: ou cede aos interesses do Brasil, ou deixa o cargo para alguém que tenha mais patriotismo, que tenha mais compromisso com a nacionalidade. Agora, evidentemente, peço desculpa a Vossa Excelência, porque eu e os outros aparteantes, pelo entusiasmo do momento, ou pelo compromisso com o momento, estamos desviando um pouco o discurso de Vossa Excelência, que é um discurso absolutamente pertinente e necessário, sobre uma comissão parlamentar de inquérito que trata da remuneração abusiva dos cartões de crédito no Brasil. É importante o discurso que Vossa Excelência está fazendo, importantíssimo, mas isso só revela uma coisa: como há questões pendentes que, apesar de pendentes, são questões fundamentais e urgentes. Pois bem, o próprio governo explicou aí, em várias notas, em várias notícias que a gente sabe que são notícias oficiais, de que os aumentos no preço dos combustíveis derivados de petróleo decorrem de uma conjuntura internacional. A economia americana reagiu positivamente e as commodities todas subiram, inclusive a do petróleo. A valorização do dólar? A valorização do dólar. São esses dois fatores. Veja bem, pelas taxas, os impostos elevados que nós já cobrávamos sobre os combustíveis, que o Brasil cobrava, não é? O consumidor brasileiro já estava vergando de tanto peso tributário, porque não é apenas esse, há outros e outros. Pois bem, houve um crescimento incidental e conjuntural, decorrente de uma realidade do mercado internacional. Então, este lucro não estava nos orçamentos dos governos federais e dos governos estaduais. Então, a minha sugestão, a minha opinião, é que a solução de um problema dessa natureza, diante da gravidade do momento que nós atravessamos, é muito fácil. Porque se o governo adotar uma compensação que não comprometa o orçamento que o governo já vinha tendo com esses tributos, tanto os governos federal como estadual, não há prejuízo nenhum para o governo.
E o governo poderia ceder exatamente esse lucro eventual. Esse lucro eventual não é perda de receita. Não. A receita seria preservada por uma diferença que não afetaria a totalidade dessa receita. Esse lucro não estava... É uma solução prática, é só ele querer. Não estava estimado. É uma lucro. questão de vontade. Então, eu, como todos os senadores, estamos preocupados com essa questão, porque, mesmo ela não se inserindo no âmbito estrito da competência do Legislativo, para o povo, nós também somos responsáveis. Ou então não valia a pena ter Senado da República, ter Congresso Nacional. Então, é uma sugestão que eu estou dando, uma sugestão prática, evidente. Se entregar essa ideia a um economista chapa branca, ele naturalmente vai sair com a erudição dele, com a lábia dele, para dizer que isso afeta, inclusive, não é, a sobrevivência da nação brasileira. Não vai faltar argumento para isso. Agora, na prática, trocado em miúdo, se o governo dividir esse lucro eventual com a nação brasileira para viabilizar a vida, a normalidade da vida. Eu já testemunhei, e todos aqui testemunharam, muitas crises ao longo de 30, 40 anos de República Brasileira. Eu estou aqui desde muito tempo, mas eu não vi uma crise que está se tornando tão grave como essa. Nós estamos apenas no começo. E se o governo não tiver uma decisão sensata, prudente e oportuna, essa crise poderá se constituir na maior crise da economia nacional, uma crise, inclusive, de desabastecimento completo, porque eu acredito que esses caminhoneiros que estão em greve não voltarão a trabalhar se não houver uma solução, não porque não queiram, mas é porque não podem. Eles não têm como financiar o próprio governo para manter os seus caminhões funcionando e transportando as nossas riquezas. Senador Maranhão, é sempre muito bom ouvi-lo. Eu, como empresário e como advogado que fui no início da minha vida na área tributária, eu acho que esses 7 bilhões de reais de lucro nesse trimestre, eu acho que o povo brasileiro, a nação e o governo já perdeu mais de 15 bilhões de reais. E se permanecer por mais alguns dias, esse prejuízo será ainda maior. Nós fugimos um pouco o foco, eu vim aqui para falar sobre o cartão de crédito rotativo, não é? Mas é um assunto que não dá para ficar fora dele. Então, eu lamento, e eu continuo colocando, e Vossa Excelência colocou também, de uma certa forma, como sempre, muito sábia, que é peculiar a Vossa Excelência, que o Congresso Nacional tem poder, nós temos poder. Se aqui resolver formar, por exemplo, aqui, convocar uma extraordinária e falar, olha, vamos criar uma lei hoje, que a partir de hoje o diesel não pode custar mais do que R$2 o litro. Pronto, acabou. É o Congresso Nacional. Quem é o Congresso Nacional? É que representa o povo brasileiro. Então, eu sou um novato na política, mas nesses 5 anos, 6 anos de Senado Federal, eu tenho a plena consciência que se esse Congresso Nacional falar, vamos fazer, nós fazemos. E cabe ao Executivo e ao Judiciário acatar, porque nós estamos aqui para criar leis boas para o nosso povo, né? Então, eu não tiro a responsabilidade do Congresso Nacional diante dessa crise do combustível, eu não tiro. Eu concedo a palavra com todo carinho e respeito à senadora Gleice Hoffmann. Obrigada, senadora Thaídes. Quero cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho na comissão de inquérito sobre a questão dos juros no cartão de crédito e concordar com Vossa Excelência
que essa casa tem muito poder para a solução das coisas. Aliás, nós temos vários projetos de lei aqui de regulamentação das taxas de juro, que outros países já fizeram. Portugal fez, França tem, Espanha tem. Estados Unidos. Estados Unidos tem. Nada fora das regras do sistema capitalista em vigor, do mercado em vigor. Tem um projeto, inclusive, do senador Regufe, pronto para votar no plenário. Tem projeto da NACAI meu. Tem outro de autoria sua. Nós temos que ter vontade política de votar. É isso, vamos pôr em votação e vamos votar. Não é possível. A gente fala, repete, diz sobre os juros e não há uma vontade política. Vamos tentar votar. Se Vossa Excelência puxar esses projetos agora na semana que vem ou na CAI, pode contar com o nosso apoio, nós vamos estar juntos. Eu acho que isso tinha que ser uma iniciativa do presidente Eunício, de pautar esses projetos, porque beneficia a população. A outra coisa também em relação aos combustíveis, eu acho que nós temos responsabilidade. Eu estou vendo essa discussão, ouvindo essa discussão sobre a questão dos tributos em relação aos combustíveis. De novo, nós podemos dar o remédio errado ao problema. Não que nós não tenhamos que fazer reforma tributária, mas nós vamos mexer no ICMS, mexer no CID, isso vai impactar, inclusive, nos estados, nos municípios, nas contas e nas dificuldades que já temos em programas públicos, quando, na realidade, nós temos um problema de gestão de preços da Petrobras. A Petrobras resolveu fazer um alinhamento com o mercado internacional. E, mais do que isso, esta casa aqui autorizou a Petrobras a mudar o seu sistema de exploração do pré-sal. De operadora única, não é mais. Então, nós mexemos, inclusive, com a rentabilidade da empresa. A Petrobras nunca teve prejuízo operacional, nunca. Sempre teve lucro operacional. Isso é importante dizer e deixar claro nessa casa. Sempre teve lucro. Com a discussão da Lava Jato, veio aqui para dentro uma ofensiva contra a empresa, como se a empresa estivesse sendo desmontada por conta dos problemas de corrupção, que eu acho que tem que ser investigados. Mas sabe qual que é o montante levantado pela Operação Lava Jato da corrupção, do impacto da corrupção na Petrobras? 6 bilhões. Sabe qual que é o faturamento anual da Petrobras? 500 milhões. E agora nós estamos diminuindo esse faturamento porque essa casa deixou com que a Petrobras fosse vendida. Estão fatiando a Petrobras para vender. 4 refinarias estão colocadas à venda agora, que são responsáveis por 40% do refino do petróleo. Nós estamos importando gasolina, nós estamos importando petróleo bruto, isso é uma judiação. Nós temos uma empresa que é estratégica, produtora de energia, como que a gente deixa isso acontecer? Nenhum país deixa. Pergunta se os Estados Unidos deixam fazer isso. Imagina, os Estados Unidos faz guerra por petróleo, está fazendo no Oriente Médio, e nós estamos entregando o nosso petróleo e dizendo para o nosso povo que o nosso povo tem que pagar a gasolina com paridade de preço internacional. Isso é uma barbaridade, gente. É uma barbaridade. Está R$ 5,00 o litro da gasolina. Agora eu vim com uma pessoa de um encontro que eu estava fora, a pessoa me disse assim, estão vendendo aqui nas cidades satélites de Brasília a gasolina a R$ 9,00 o litro. Eu disse, gente, R$ 9,00 o litro. R$ 9,80, senador. Isso é um absurdo. Como é que vende a 9,80? É um crime de lesa pátria. O que estão fazendo na gestão da Petrobras é um crime de lesa pátria. Nós não podemos permitir, nós temos que intervir nisso. Essa é a maior empresa brasileira, é estratégica para o Brasil. Aliás, nós tínhamos que usar ela exatamente para baratear o custo da gasolina, para baratear o custo do diesel, para melhorar a nossa produção. Eu quero saber como é que a agricultura vai fazer. Hoje eu recebi vários telefonemas do meu estado de pequenos agricultores, gente que é produtora de leite, gente que é produtora de galinha, de porco, que precisa de combustível para escoar a sua produção. Vai fazer o quê com o preço do diesel? Só para ter uma ideia, até 2015 nós importávamos dos Estados Unidos 41% do diesel. Hoje nós estamos importando 82% do diesel utilizado no Brasil. Não é possível isso. Alguma coisa está errada. E aí queremos consertar o preço, tirando o imposto, que é o ICMS, que ajuda a sustentar estados e municípios. Se nós queremos fazer uma discussão tributária, não façamos no calor desse debate, que nós vamos errar de novo. Nós vamos errar. Nós temos que recuperar a Petrobras para nós, ela é uma empresa brasileira, parar de vender a Petrobras, nossos dutos não podem ser utilizados para importar combustível. No governo Lula, nós tivemos 8 vezes aumento da gasolina e do diesel. No da Dilma também, um em 8 anos, outro em 5.
No Temer 229. O parente está maluco, ele não pode fazer um negócio desse com o Brasil. E estão vendendo de novo, o governo está fazendo de novo, vendendo de novo o remédio errado para a solução. Nós vamos errar se for para mexer na questão do CID agora, se for para mexer na questão do ICMS, que não é este o foco. Nós temos que realinhar a questão de preços da Petrobras. Não pode a Petrobras continuar querendo ter paridade de preço e, novamente, recuperar a Petrobras como operadora única do pré-sal. É isso que vai nos dar condição de ter, sobre a Petrobras, sobre o preço dos combustíveis, a nossa soberania. Porque isso é uma questão de soberania, não é de mercado, é de soberania. Nenhum país entrega a sua energia e nenhum país submete o povo a esse tipo de coisa. É interesse de mercado. E aí estão fazendo, tem a greve dos caminhoneiros e está aí a imprensa fazendo o maior terror para que as pessoas vão nos postos de gasolina, porque vai faltar gasolina, que vão nos mercados para comprar alimento, porque vai faltar alimento, está encarecendo. Gente, eles estão jogando o país num caos, é isso? Para depois eu ouvir lá longe uma justificativa de que tem que ter intervenção militar? Que coisa que nós estamos vivendo, é uma maluquice isso. Nós não precisamos disso. Por isso eu quero concordar com Vossa Excelência que nós temos responsabilidade. Eu acho, senadora Thaídes, que nós tínhamos que chegar aqui na semana que vem, infelizmente agora já está terminando a semana, mas na terça-feira nós não podemos abrir a ordem do dia aqui sem a gente discutir questões que são essenciais para o país. Essa situação da Petrobras, inclusive tem projeto de lei na casa sobre isso, e a questão dos juros sobre o cartão de crédito e os juros que são cobrados ao consumidor. Nós temos como intervir isso. O Congresso Nacional, o Senado da República, tem essa autoridade. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência e é isso que nós temos que fazer a partir da semana que vem. Senão, não tem razão para nós estarmos aqui. Nenhuma razão. A nossa razão é tentar lutar pelo povo brasileiro, é tentar melhorar a vida do povo e não fazer coro com o que estão fazendo de desmonte do Brasil. Muito obrigada. Agradeço. Senador, eu quero apenas saudar os visitantes aqui, que são alunos que chegaram agora, alunos do ensino fundamental da Escola Parque Gávea, do Rio de Janeiro. Então, sejam bem-vindos. Aqui vocês estão numa sessão não deliberativa, com os pronunciamentos tratando de um tema muito relevante, que é a crise dos combustíveis. Bem-vindos todos vocês e continuem estudando, porque vocês são o futuro do nosso país, o presente e o futuro. Eu só faço uma observação, a senadora Gleice fez uma parte muito procedente a Vossa Excelência, só que ela deu a entender que os R$ 9,00 é culpa da Petrobras. R$ 9,80 aqui em Brasília, em Planaltina, é um abuso do dono do posto de gasolina. Quer dizer, não é a Petrobras que... São os oportunistas. Oportunistas. Exploradores de uma crise. Exploradores de uma crise. Aí realmente é condenável a atitude de gente irresponsável, que se vale de um momento de crise, que a solidariedade aos caminhoneiros existe, mas as consequências também têm que ser reconhecidas, não é só no seu estado. São 12 milhões de litros de leite que no Rio Grande do Sul deixam de ser recolhidos porque são 65 mil propriedades, senadora Gleice. Então, só apenas para a questão do preço do combustível, que eu fiz várias críticas à Petrobras e ao seu presidente, mas nesse caso a responsabilidade dos R$ 9,80 é um abuso de um posto de gasolina. Então, não pode. Eu acho que os sindicatos que representam os postos de combustíveis também não têm e não acolhem uma atitude dessa gravidade. Isso é aquilo que Vossa Excelência falou, crime de lesa pátria. Não, concordo com Vossa Excelência, desculpa, mas é que, na realidade, isso vem na esteira do abuso da própria Petrobras. Se a autoridade maior dá esse exemplo, então, que na realidade, abre-se as portas para todo mundo praticar os abusos. Infelizmente, a gente tem essa situação. Eu espero, sinceramente, que o sindicato tome medidas em relação a isso, porque a população não merece passar o que está passando. Quero só, senadora, agora acabei de assinar um requerimento do senador Jorge Viana para trazer esse tema para um debate aqui no Senado Federal, para tratar exatamente disso, trazendo inclusive o presidente da Petrobras, o ministro de Minas e Energia e a representação do governo e também das lideranças dos caminhoneiros, para que possamos, dessa forma, responsavelmente trabalharmos em relação a isso. Desculpa a interrupção, mas eu acho que faz bem. E quero dizer também que está aqui me acompanhando essa sessão uma jovem, Nádia Mustafa, lá em Porto Alegre, dizendo que concorda em gênero e grau da sua abordagem sobre a questão do abusivo juro que é cobrado de cartões de crédito. Agradeço a parte da senadora Gleice Hoffmann. Há projetos na casa, sim, que regulamenta, ou que tenta regulamentar, melhor dizendo, esses juros.
o Senado Federal americano chegou à conclusão seguinte: quem vai regularizar esses juros aqui não vai ser o FED, não vai ser o Banco Central, vai ser o Senado Federal. E lá, quem regulariza, quem regulamenta é o Senado Federal. Por que nós aqui estamos vendo a longa data? Tem operadoras aí, senadora Gleice, que chegou a cobrar 1.053% de juro ao ano no cartão de crédito. Isto é um crime. Então, eu acredito, a semana seguinte agora nós vamos então ouvir os banqueiros, né? Os banqueiros, e vou então buscar esses projetos, inclusive tem um do amigo Rigulfi, e vamos trazer para o plenário. Vou conversar com o presidente, porque nós temos que tomar decisão imediata, porque não só lesando os nossos consumidores, mas isso inibe o consumo e aumenta a recessão e o desemprego no país. Eu encerro, senhor presidente, eu encerro. Voltando novamente à história do combustível, eu tive agora recentemente com um grande produtor de soja do meu estado. Ele me disse o seguinte, que 33% do custo do plantio da soja, 33% é só com o diesel das máquinas. 33%, ou seja, desse jeito o nosso país não crescerá nunca. Nós precisamos debruçar em cima de uma reforma tributária o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente.